assentar, queridos. Estamos falando sobre uma série chamada Homens Comuns, chamado incomum. Ou seja, estamos tentando construir um pensamento que não é porque somos pessoas comuns que Deus não pode nos usar de forma incomum. E ao olharmos para as Escrituras, vemos homens comuns, como eu e você, sendo convidados a viver algo muito intenso, muito profundo com Ele. Então, começamos a falar sobre os 12 apóstolos, que a gente conhece como apóstolos do Cordeiro. Aí você pode me perguntar se eu acredito que hoje ainda existem apóstolos. Eu vou te responder que sim. Eu acredito que exista pessoas com o dom apostólico de Efésios capítulo 4, que foi destinado à igreja para a edificação do corpo e aperfeiçoamento dos santos. Mas não existe o apóstolo do Cordeiro. Aqueles 12 se fechou. Ninguém mais pode ser naquele nível. Mas existe o dom apostólico e ele é também uma característica do corpo de Cristo para a gente avançar. Muitas vezes, pessoas com características diferentes são ungidas apenas ao ofício pastoral. Perdeu um pouquinho de energia do avanço da igreja. Bom, então, começamos a primeira semana falando sobre um apanhado de onde a gente queria chegar com o estudo dos 12. E na segunda semana conversamos sobre o apóstolo Simão Pedro e as características dele. Na outra semana, o seu irmão André, irmão de Pedro. Na outra semana, Tiago. Tiago, conhecido também como o filho do trovão, né? Foi a Rebeca que compartilhou. E hoje vamos conversar um pouco sobre João, o apóstolo do amor. Então nós estamos no nosso quarto apóstolo. E esses 4 formam o grupo mais íntimo que andava com Jesus. Pedro, André, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, um pouquinho mais do que André ainda. Mas André estava sempre na rabeira dos outros 3. Né? E a gente está conversando sobre João. Vamos conversar hoje sobre João, o apóstolo do amor. Abra comigo em João capítulo 13. Texto que eu vou usar como base para a gente construir. João capítulo 13. A partir do versículo 18. Bom, João é um evangelista, né? E a gente o chama de evangelista porque ele escreveu um evangelho. E esse evangelho não é sinóptico, né? Sinótico é semelhante aos outros 3. Esse evangelho de João, ele é totalmente distinto dos demais. Quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, há uma similaridade, há uma construção ali, há um arranjo ali para os 3. Obrigado, Gabriel. Mas João não. João é um evangelho único. João 13, a partir do versículo 18. Jesus está predizendo sobre a sua morte aqui, né? Versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou em seu espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês irá me trair. Versículo 22. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. E um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Então Simão Pedro fez os sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte a ele sobre quem ele está falando.
E inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Versículo 26. Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, e alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e já era noite. Bom, esse texto é o texto de Jesus predizendo a sua morte, né? E é interessante que há um cenário pactual aqui. A refeição tinha essa realidade pactual. Quando se partia esse pão ao lado de Jesus, existia esse esforço de Jesus demonstrar que aquilo ali era uma ampliação do que o corpo dele representava, do que o sangue dele iria representar, mas esses homens até aqui não podiam entender isso. Porém, em determinado momento, Jesus prediz que um daqueles 12 que estava lá iria trair. E é mais ou menos quando você é amigo de alguém e está numa reunião e esse alguém deixa algum assunto nas entrelinhas. E ao você ouvir esse assunto, você fala assim: a hora que acabar eu vou chegar mais perto e vou perguntar para ele. E ele vai me dizer, porque nós somos amigos. E foi isso que João fez. João talvez, não sei se estava colado nele nessa hora, mas se não, saiu para mais perto, entendeu o sinal de Pedro e chegou para Jesus, inclinando sua cabeça no seu peito e falou: me conta quem é o traidor. Pode me contar. E Jesus, gente, o que eu acho maravilhoso é que Jesus correspondeu à proposta de intimidade de João, de ser próximo, e respondeu para ele: olha, aquele a quem eu der o pão molhado. E muito interessante que na hora que ele molha o pão e entrega para Judas, Satanás entra nele. Ou seja, o pão ali servia de pacto para a vida ou para a morte. E foi a sentença de Judas comer o pão molhado, né? Por meio dele seria entregue o nosso Senhor. Mas eu quero sublinhar o versículo 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Como assim? Jesus amava mais um do que os outros? Bom, quem escreveu isso aqui é meio suspeito para dizer, porque foi alguém escrevendo de si mesmo. Então João está falando assim: olha, o discípulo a quem Jesus mais amava. Então eu posso suspeitar disso? Pode. Por ser ele mesmo o autor do livro. A gente não sabe até onde ele se achava, né? Se achando demais. Mas faz sentido pelo nível de confissão de Jesus naquele momento de ser próximo dele. Ele não ficou sem ser correspondido pelo amor de Jesus. Jesus deu-lhe uma informação privilegiada. João. Então João, gente, é o autor de um dos evangelhos, escreveu 3 cartas, escreveu o livro que nós conhecemos como o livro da Revelação. Algumas pessoas ainda confundem João, o evangelista, e o João Batista, né? Quem escreveu o Apocalipse não foi João Batista, foi João, apóstolo, né, de Jesus. E estamos falando de alguém de fato muito importante, cuja vida dele contribuiu muito para a expansão do reino de Deus. O apóstolo João foi o último que eles conseguiram martirizar. Foi o último a ser ele foi perseguido muitas vezes, mas foi o último a morrer. Então ele teve uma vida extensa, alguns dizem mais de 90 anos de idade. E ele testemunhou o evangelho de Jesus de forma muito acentuada no início da igreja.
João é irmão mais novo de Tiago, que falamos semana passada, membro desse círculo mais íntimo de Cristo, e quase tudo que nós falamos de Tiago cabe para João. João também era conhecido como filho do trovão. Um pouco sobre o temperamento desse homem. Rude, vigoroso, forte, né? Ambicioso, explosivo. Alguém? Ignorante, inflexível, inconsequente, impetuoso, inconstante. Estamos falando do apóstolo João. De fato, ele escreveu mais do que qualquer outro sobre o tema amor. Principalmente o amor sobre Cristo e o amor pela igreja. E esse tema, amor, escorre durante as cartas dele. Porém, o amor nunca foi algo inato. Quer dizer, nunca foi algo nato, foi inato. João não tinha esse amor de forma presente no início da jornada com Jesus. Quer saber uma prova disso? Lucas 9, por exemplo, 9:54, eles chegam na cidade dos samaritanos, Jesus está chegando com ele, acho que a Rebeca falou sobre isso. E aí chega quem? Jesus, Tiago e João. E os samaritanos não recebem Jesus, por quê? Porque Jesus é um judeu puro, reconhecidamente como Messias. E aí sabe qual foi a oração de João? Lucas 9:54, ele olhou para Jesus e falou assim: ei, você quer que eu ore e que caia fogo do céu e mate toda essa cidade? O apóstolo do amor. Talvez lembrando, o apóstolo do amor, talvez lembrando de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou um anjo para tirar os escolhidos e mandou fogo do céu e consumiu uma cidade. Talvez João lembrando de Elias no Monte Carmelo, lembra disso? Profetas de Baal de um lado, Elias de outro, os dois levantam altares, e talvez ele lembre assim: vocês não querem honrar a Deus não? Esse cara aqui que está comigo é Deus. Já que vocês não querem honrar, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu peço fogo do céu e mata todo mundo. E aí Jesus olha nos olhos dele e fala: vou ter trabalho, né? Para me transformar esse homem num apóstolo do amor, vou ter trabalho. Jesus responde para ele: eu não sou desse time. Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou daquela laia não, meu amigo. Entende? Você vai entender, João. Daqui a pouco você vai entender. Mas o que eu quero sublinhar é que não era algo que já existia dentro de João. Ele foi se transformando na caminhada com Jesus, no apóstolo do amor. E isso suscita para nós uma esperança, sim ou não? Não são homens prontos que Jesus chamou. Foram homens dispostos a se mudarem. E aí que nós chegamos no cerne do que nós queremos refletir hoje. Sobre o caminho indigesto da mudança. Quantos de nós estão dispostos a mudar? Às vezes a gente conversa com pessoas ou com a gente mesmo e tem algumas falas do tipo: eu nasci assim, meu pai já fazia assim, minha mãe já fazia assim, lá na roça eu já fazia assim, ou lá na cidade que eu morava eu já fazia assim, eu sou assim. Com Jesus isso não acontecia, pessoal. Jesus olhava e falava assim: é mesmo? E daí? Hoje começa uma mudança. Segue-me, que eu te farei uma nova pessoa. Nós temos olhado para essas características e visto que as nossas desculpas têm sido pulverizadas.
Porque a maneira que nós vamos nos aproximando desse Jesus, a luz dele vai adentrando dentro de nós, a escuridão tem que sair. A mudança deve acontecer. A regeneração, né, uma palavra teológica bonita, ser regenerado, a imagem dele. Bom, sob o controle do Espírito Santo, esse homem impetuoso, explosivo, começou a ver suas deficiências sendo substituídas por virtudes. Alguém gostaria disso? Quando você olha para a sua própria vida e vê aquela área que você gostaria tanto que fosse alterada, e na vida de João era o chão, a vergonha dele começou a ser o chão para a glória de Deus. Ah, isso aqui que não é bom, eu vou te mostrar que comigo isso aqui fica muito bom. Se a gente olhar a vida de João ainda jovem, e depois olhar ele como um patriarca idoso, você verá áreas de fraqueza nesse jovem que se transformaram como rocha naquele idoso. João, irmãos, é um exemplo admirável do que deve acontecer com alguém que está disposto a andar com Jesus. Ser mudado. É hoje tentar ser um pouquinho melhor do que ontem. É um convite a um caminho estreito, indigesto, acho que alguém escreveu isso, acho que é a Lídia, um caminho indigesto da mudança. Tem uma frase do C.S. Lewis que se encaixa muito bem aqui, né? Que se você está à procura de uma religião que te deixa confortável, a fim de que você não se sinta empurrado ou açoitado a melhorar, a mudar, procure outra. O cristianismo não é. O cristianismo é essa religião, entre aspas, que nos solicita uma alteração de quem nós somos contínua. Pastor, você está falando que eu tenho que ser perfeitinho segundo o protocolo? Quem nos dera, mas esse é o alvo. Ir nos transformando de imagem em imagem, até que a glória dele se reflita através de nós e nós sejamos de fato mudados. Aquela desculpa, 10 anos de igreja, 20 anos conhece Jesus, e aquele mesmo pecado de estimação não sofre agressões, tem algum problema com o nosso cristianismo. O Igor teve aqui, na última vez que ele teve aqui, ele falou assim que quando acaba o culto, o sentimento que nós deveríamos voltar para casa, nós não deveríamos preocupar que fosse upgrade, né? Porque o evangelho, a exposição do evangelho nos machuca, nos faz a gente querer ser melhor, e mudar, e melhorar. Bom, outra ênfase da vida de João também foi a respeito da vida e do ensino sobre a verdade. Nenhum homem no Novo Testamento falou mais a palavra verdade do que João. Duas das paixões, das exposições, dos ensinos, das cartas de João. Primeiro, o amor, e segundo, a verdade. E João, pessoal, era um cara muito preto no branco. Ele não tinha muito rodeio, não. Ele não desperdiçava tinta. Ele falava sobre luz e trevas. Isso aqui é pecado, isso vai para o inferno, isso aqui te leva para o inferno, isso aqui vai para o céu, isso aqui é reino dos céus. Ele não trata coisas controversas, teológicas, por exemplo, como Paulo trata. Ele vai direto ao assunto, né? Ele focava em diretrizes básicas para uma pessoa viver com Cristo. Esse é o João. O arroz com feijão. É o pregador de domingo que você não aguenta mais ouvir ele. Você tem que ir lá e falar, não é ele de novo, não podia ser outro. É o arrozinho com feijão. O que o João compartilhava. De um homem extremista, intolerante, ríspido e inconsequente, a um discípulo maduro, equilibrado. 3 anos de discipulado mudou um homem
o que ele não mudou em 30 anos de vida. 3 anos vivendo algo intenso com Jesus transformou esse homem o que ele não conseguiu construir em 30 anos vivendo sozinho. Quanto tempo você caminha com Jesus? Quais as mudanças nós podemos validar em quem você era para quem você é hoje? Você está aberto a continuar mudando? Porque quando a gente pensa em ter que perder um pouco do quem a gente era, isso traz um incômodo, né? E a principal característica desse apóstolo que eu quero sublinhar, hoje não vai ter muitos pontos, vou traçar um só, e que se tornou um testemunho genuíno à igreja, aos irmãos, né? E até hoje nós estamos aqui refletindo sobre a vida dele, é que ele aprendeu a balancear a verdade e o amor. João não ficou só no amor, pessoal. E também não ficou só na verdade. Ele aprendeu a balancear o amor e a verdade. Onde está isso? Marcos 9. Estamos juntos? Marcos 9. Evangelho de Marcos 9, 38. Olha que interessante. Vou te mostrar um pouquinho do coração desse João aí que as pessoas falam que era docinho, que era bonzinho. Aquele João lá da carta de 1 João, né? Filhinhos, não pequeis. Olha aí. Marcos 9, 38. Mestre, disse João, visto um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Então, o que está acontecendo aqui? João viu algumas pessoas utilizando o nome de Jesus para alguns milagres. E João começa a repreender e fala assim, ei, você não é da nossa igreja, você não é da nossa tribo, esse cara é nosso, o poder que ele deu é para nós, é o nosso nome que as pessoas vão ter que conhecer, então você aguarda, é eu que estou andando com ele 3 anos. E detalhe, pessoal, isso aconteceu em seguida do Monte da Transfiguração. Lembra disso? Quando Jesus chega, chama Pedro, Tiago e João e eles veem Jesus sendo assunto aos céus. Então, eles têm uma visão da glória de Deus como ninguém, esses 3 homens, e principalmente João. E sabe o que João faz quando olha, inclusive vê Moisés e Elias, né, aparecendo nas nuvens, Moisés representando a lei, Elias representando o maior dos profetas. Ele olha e fala o quê? Vamos fazer umas cabanas aqui pra gente? Tipo, vamos ficar com esse negócio aqui só para nós? Ou melhor, a mãe dele chega e fala, será que os meus 2 filhos podem ser os primeiros no reino dos céus? Tinha influência da família já, né? Que a mãe queria isso. Mas eles queriam também. Ele ficava toda hora perguntando para Jesus, Jesus, me responde uma coisa, quem de nós é o primeiro? Sabe esse negócio de posição? Quem é o mais íntimo? Quem? Já tinha lá. E eles estão naquela guerra, e João está ali. Olha o coração bondoso, o homem dos filhinhos de 1 João. Primeiro, quer que caia fogo do céu e mata uma cidade inteira. Segundo, ele quer proibir as pessoas que estão falando o nome de Jesus, porque Jesus é dele. E muitas vezes a gente está dentro de movimentos que têm experiências magníficas com Deus, com Jesus, tem revelações, palavras, profecias.
mas nas nossas relações mais íntimas a gente continua egoísta. A gente continua intransigente, a gente continua pensando em nós mesmos. Mas a gente viu Deus no domingo de manhã, a gente cantou aqui como se a glória dele estivesse aqui dentro. Só que na segunda-feira, eu já chego para ele e falo, quem é o primeiro aqui? Eu tenho dito que se você se apresenta neutro em relação a Cristo e seus contatos mais íntimos, há algo de errado com o nosso cristianismo. Quando o Alex chegou, eu conheci um dito chinês, né? Um provérbio chinês, que diz que se você quer mudar o mundo, começa dando 3 voltas dentro da sua própria casa. Podia estar até escrito na Bíblia, né? Mas está escrito. E a gente muitas vezes sobe para o monte da revelação, conhecemos a verdade, mas continuamos vivendo uma mentira. E João, pessoal, ele já tinha essas características no coração dele, e ele começou a se aprofundar no que era verdade e no que era amor. Porque muitas vezes a gente acha que para amar, a gente tem que abrir mão da verdade. Tipo assim, se amar o Gabriel, você tem que amar ele do jeito que ele é, meu querido. Agora você tem que amar. Mas não significa que eu não tenho que perseverar na verdade com ele. Porque o amor tem que ser contrabalanceado pela verdade. Porque se a verdade não existir num sentimento de amor, o que você sente não é amor, é omissão. Então, relações do nosso meio precisam ser afetadas pelo amor de João. Mas é um amor que não é sentimental. É um amor pactual e que está preso na verdade. Por outro lado, há muitos teólogos, né, que têm muito conhecimento, conhece toda a doutrina, fez 200 seminários, tem não sei quantos livros escritos, só que são cheios de desamor e arrogância. Você vai conversar com eles, eles se acham acima do... Como é que chama aquele ditado lá? Acima da carne seca, isso aí. Né? A pessoa se acha, o conhecimento fez ela se tornar arrogante. Você vai conversar com ela, tudo ela sabe, tudo ela tem uma solução e ela sempre está certa. Ela tem muita verdade, mas lhe falta o amor. E João começou a olhar isso e falou, peraí, eu preciso equilibrar o meu amor com a verdade. Porque lá, quando ele pede fogo do céu, ele está pedindo uma verdade. Só que estava faltando amor. Entende isso? E aí Jesus chama ele para mais perto. O Paul Washer tem uma frase interessante, ele fala assim, o amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Pois o que tudo aceita não é amor, mas é omissão. Se de fato eu amo a minha esposa, eu luto para que ela seja melhor em verdade. O dia que eu chegar e falar assim, tanto faz, seja o que você quiser, e parar de lutar por essa verdade, isso é amor? Nas nossas relações, nós podemos encobrir a verdade só para amar o outro? Aí você entra aqui, esse lugar vira um lugar altamente sentimental, que as pessoas se amam, mas não tem verdade. Falta fundamento. As coisas ficam fora do lugar, porque amor e verdade são uma realidade só. A falta de amor incapacita as pessoas a verem as cores do nosso cristianismo. Mas a falta de verdade tem sido uma trombeta que esse mundo nem acredita mais. Chega para a pessoa assim, não, mas isso não é verdade. Mas o que é verdade? Conversa filosófica para o Bruno semana que vem nos ajudar. Mas existe uma verdade? Existe. Ó.
Se não existir uma verdade, nós estamos enrolados. E a verdade é absoluta? Tem como algo ser verdade para o Hélito e não ser verdade para o Paulo? Tem, Bruno? Não tem jeito. A verdade ela é absoluta. E só há amor quando o Hélito e o Paulo chegam nesse meio e falam, nós nos amamos e continuamos lutando por essa verdade. Efésios 4 fala isso, Efésios 4:13. Efésios, nossa carta mais madura, né? Efésios 4:13. Diz assim, alvo de oração de Paulo, né? 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Tem como seguir o amor sem a verdade? Não tem jeito. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Gente, Paulo descreve o equilíbrio entre a verdade e o amor como o ápice da maturidade de um cristão. Aquela pessoa que fala assim também, não, eu falo tudo na cara. Eu sou estourado mesmo, e eu falo a verdade assim na lata, e dou a quem doer. Já ouviu essa? Conhece? Falta amor. É imaturo. É só verdade. Entende? Você pode utilizar dessa verdade, mas o fundo dela tem que ser amor. Qual que é amor? Um amor pactual. Olha, eu estou te falando isso porque eu quero você melhor. Dá a mão aqui, vamos junto. Um amigo não diz o que você quer ouvir, diz o que você precisa ouvir. E aí você pode ficar bravo, mas o tempo vai passar e vai fazer esse amigo, diz Provérbios, né? Refletir e falar, eu ganhei um tesouro. Não é isso? É isso que significa, meus irmãos, compartilhar a semelhança de Cristo, porque Ele é a perfeita expressão entre a verdade e o amor juntos. Esse é o nosso modelo, né? Eu tenho dito que uma verdadeira devoção, ela tem que tocar Deus e desembocar na vida do outro. Se você tem subido ao monte da transfiguração, seu rosto tem ficado brilhante, como o de Moisés, e você desce de lá e não toca ninguém, talvez você não está vendo Deus. Porque Deus tem um amor pactual, tem uma verdade que nos une, tem uma realidade que nos conecta uns com os outros. Em outras palavras, a suprema essência da verdade é o amor. Então, quando pensei na Roberta, cadê a Roberta, gente? Cadê a Roberta? Está lá embaixo com as crianças? Outro dia a gente estava conversando sobre verdade, lembrei de algo que a gente estava conversando, e a Roberta falou assim, é porque as pessoas não querem ouvir a verdade, porque ela é muito forte, né? Sangue no olho. E tal, e tarará. Eu falei, não, mas eles querem. E talvez Deus vai te dar essa oportunidade de dar uma dosinha a mais de verdade. Só que do outro lado tem o amor. O porquê você está falando aquilo. Qual a intenção que está empurrando atrás da sua força? É matar a pessoa para ela ir para o inferno, cair fogo do céu e matar a cidade? Ou é que ela conheça de fato que existe um Deus que é amor? E quando a Rebeca fala que me ama, né, eu já fico assim, vamos ver na segunda, antes do almoço, né? Quando vai para lá, faz aquele legume assim, cozidinho, aí faz a verdura, aí faz o feijãozinho com alho. Aí ela pode falar no outro dia, mas no outro dia, quando ela faz isso, para mim, se torna verdade o amor.
Então depende muito de como as pessoas também leem a verdade e leem o amor. E João foi aprendendo essas coisas. Era preciso, pessoal, equilibrar essas duas realidades, e parece que essas foram as grandes lições que marcaram a vida desse homem e o coração dele. Foi uma repreensão severa quando Jesus olhou para João e falou assim: eu não sou dessa laia. Eu não sou desse grupo que só quer a verdade. Eu sou a verdade. Mas eu sou a verdade em amor. E não é romantizado, não é politizado. Às vezes você tem que aceitar tudo. Que o que aceita tudo não ama, é omisso. O que ama luta para mudar, luta para chegar na verdade, né? Concluindo, podemos ver como 3 anos se passaram do discipulado e esse homem termina a história dele. Olha a segunda carta que ele escreveu, 2 João. Não tem capítulo, né? Porque é só um capítulo. Versículo 1. Olha o homem que se dobrou aos pés de Jesus, escrevendo a uma mulher e a sua família. Dizem que a Bíblia é um livro, alguns estão dizendo que a Bíblia é contra a mulher, né? Olha aí, um apóstolo escrevendo uma carta para uma mulher, né? Que isso, gente? Não precisa menos, bem menos histeria. Jesus amava as mulheres também, tinha acesso, dava acesso, tanto é que foram elas que esteve com ele ali nos momentos difíceis, no túmulo, levando aromas. Ele vai ressuscitar, elas se unem em oração. O movimento apostólico só acontece por causa das mulheres, também ajudou. Então, bem menos, né? Essa galerinha aí que está falando que Jesus não gostava, tratava a mulher como um sexo menor, bem menos. João também não, aqui ó. João escreve uma carta a uma eleita, a uma mulher. O presbítero a senhora, o presbítero João, né? A senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não apenas os amo. Olha isso. Eu os amo na verdade e não apenas os amo. Não é só sentimento. É sentimento e verdade. Mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estará conosco em verdade e em amor. Olha que esse homem parece que entendeu. Versículo 4. Ao encontrarem alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tinha desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Parece que João aqui conseguiu acoplar as duas realidades, amor e verdade. Eu os amo, mas não apenas os amo, eu os amo por causa da verdade em nosso meio. Lindo isso, né? Ele está instruindo essa senhora e seus filhos a não apenas continuarem andando na verdade, mas se lembrarem da essência da natureza de Deus, que é o amor. 3 João, versículo 7. É isso mesmo? Acho que é. 3 João 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade.
Ele está ensinando aqui, olha, vocês podem receber em hospitalidade com amor, mas é o seguinte, esses irmãos que estão chegando, nós não podemos faltar com eles com a verdade. Está vendo que ele consegue achar um contraponto? O amor, irmãos, não é um sentimento adocicado que desconsidera a verdade. João não está pedindo mais fogo do céu contra os seus inimigos. Mas ele ensina essa senhora a não cair no outro extremo. Vamos chegar lá domingo como se a gente se amasse. Assim, sabe, aquela coisa bem estética. E mesmo que eu tenha algo em verdade para relacionar com a pessoa, eu abro mão dessa verdade para viver em amor. João está falando, não, negativo. A proposta é, eu achei um equilíbrio. Talvez ele pediria, mude o meu nome de apóstolo do amor para apóstolo do amor e a verdade. Porque é um contraponto. Nós não podemos ficar somente no sentimento adocicado. Ele não deveria abrir a sua casa, nem sequer dar uma bênção verbal a pessoas que ganham a vida distorcendo a verdade. Ele está dizendo o seguinte, mulher, você vai hospedar alguém? Primeiro o seguinte, versículo 9, olha isso. Escrevi a carta, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Versículo 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Ele está dizendo o seguinte, não abra sua casa, nem sequer abençoe alguém que está abrindo mão da verdade. Faça distinção entre pessoas que vivem mentira e verdade para receber na sua casa. Parece que João foi aprendendo esse equilíbrio. E depois ele continua as cartas dizendo sobre o amor, ou seja, não lhes faltem o amor, porque ele é o contraponto. O amor e a verdade, irmãos, devem ser mantidos em perfeito equilíbrio. A ideia é a gente continuar amando e não lhe faltar com a verdade. A verdade jamais pode ser abandonada em nome do amor. E o amor não pode ser deixado de lado em nome da verdade. Sabe aquelas pessoas que militam tanto pela verdade e não amam? Não justifica. Foi isso que João aprendeu de Cristo e foi o que acabou dando equilíbrio para a vida desse homem. Se eu pudesse deixar uma oração para vocês, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, 13, versículo 4. O amor, 13:4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Isso é lindo demais. Minha oração essa manhã é que a gente aprenda com João algumas lições. Primeira, que a gente pode mudar. Que aquele homem que um dia pediu fogo do céu para matar uma cidade, agora está chamando pecadores ao arrependimento de filhinhos de Deus. Conheçam a verdade, sejam salvos.
Que a gente aprenda com João que talvez 3 anos com Jesus pode mudar quem a gente é para sempre. Que a gente aprenda com João que amor e verdade são 2 realidades que não podem ser desassociadas. Você deve amar como Cristo amou, mas viver uma verdade como Cristo viveu. E nós não precisamos abrir mão da verdade para amar as pessoas. Pelo contrário, se isso acontecer, o que você sente por ela não é amor. Elas não conhecerão o que de fato é o amor. Porque ele também é a verdade. Ele é a vida. Interessante perceber que a vida de João com os 12 apóstolos também mudaram, também foi alterada. No livro dos Mártires conta como João foi martirizado. Quando João foi martirizado, eles tentaram matar ele muitas vezes, mas quando eles tiveram mais sucesso, eles colocaram ele dentro de um tonel, como chama aquilo? Barril de madeira, um tonel cheio de azeite, deixou fervendo. Tipo que mata sapo. Sapo você não pode matar com a água já quente, senão ele pula de lá. Fizeram isso com ele. Colocaram ele lá e falaram assim: você gosta tanto do azeite, né? Encheram de óleo, colocaram fogo. E diz o historiador lá do livro dos Mártires que à medida que o óleo ia esquentando, as lágrimas iam aumentando e as canções de amor fluíam do coração de João, e todos testemunhavam isso. E ele foi sendo cozido. E os soldados chegavam e falavam assim: olha, todos que amam a Cristo, vai acontecer isso. Só que dava errado, porque eles olhavam para João, João estava com um sorriso, falando sobre a glória que viria, sobre as coisas que ele tinha visto. E aqueles homens que acharam que ia trabalhar contra a verdade, agora estava achando uma oportunidade para a verdade se tornar ainda mais conhecida. Porque um homem sendo martirizado não parava de declarar o amor e a verdade. Esse é o nosso Jesus, que nos encharca de amor e de verdade. David, mas eu estou muito longe desse negócio aí. Quem sou eu? Bem-vindo ao time. Acho que um bom caminho para a gente começar é: purifica meu coração. Faz meu coração ser um pouquinho mais parecido com o seu, Jesus. Limpa as minhas mãos, que estão tão cheias de verdade, que esquece de dar hospitalidade, dar amor, dar contato. Vem fazer a gente um pouco mais parecido. E é isso que a gente queria encerrar e orar com vocês. Que Ele venha nos purificar. E aí sim, limpo nós seremos. Queremos a verdade dele em nós. Purifica-nos, Deus, para que teu reino venha, todos vejam. Vamos orar isso? Te convido a se colocar de pé, fechar seus olhos.